Brasil-ONU, de integração jurídica e diplomacia cidadã para a implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, do Conselho Federal do AB, Dr. Thomas Law. E passamos a palavra para a senadora da República, doutora Cátia Abreu, para o seu pronunciamento. Obrigada, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o honroso convite para participar deste importante debate e cumprimento com alegria todos os organizadores e painelistas dessa manhã. Eu acho que não ouvi bem, já é a minha fala nesse momento, ou apenas o cumprimento inicial, ou já posso fazer a minha fala continuamente? Sim? Ok, obrigada. Quero cumprimentar a Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho da OAB, Tomás Lau, presidente da Comissão Especial Brasil-ONU, Bruno Barata, secretário-geral da Comissão de Direitos Internacionais, Sóstenes Carneiro, Clarita Costa Maia, nossa competente consultora do Senado Federal e que também faz parte deste importante fórum, os nobres deputados Roberto Lucena e Newton Tato, e Catina Argueta, representante do PNUD. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, essa tarefa que me foi incumbida, para mim, eu tenho muito prazer e alegria em fazê-la, devido às perspectivas do nosso país e do que nós podemos representar em momentos tão difíceis para o mundo todo. Estou aqui para discutir fome, segurança alimentar e agronegócio sustentável. E quero começar dizendo que existem razões de esperança para o nosso país, porque temos avançado, e vamos avançar ainda mais em todos os modos e itens dessa pauta. Com todas as dificuldades que há, e com certeza elas existem, acredito na persuasão, acredito sobretudo na capacidade do agronegócio brasileiro de avançar, aparar arestas, buscar convergências e, acima de tudo, ampliar a força e a influência do Brasil no mundo. O meio ambiente é pauta da humanidade, e já aprendemos isso. Para nós, o meio ambiente é questão de Estado, é vital para todos nós, não só por conta da questão da biodiversidade, não só por conta do aquecimento global, mas principalmente porque o desmatamento implica negativamente para o Brasil na evitação das chuvas, pode alterar o ciclo de chuvas no centro-sul do país, como no norte do Uruguai, norte da Argentina, norte do Paraguai, e no centro-sul brasileiro, as chuvas podem ser alteradas pela ausência da Amazônia. Então, não é apenas uma questão de valorizar a biodiversidade no que diz respeito à fauna e à flora, é a sobrevivência da economia brasileira e da sua sustentabilidade alimentar. Convivemos atualmente com a crescente preocupação com a segurança alimentar no mundo. A população global deve aumentar de 7,6 bilhões hoje para 9,8 em 2050, segundo as estimativas da FAO. Então, nós estamos falando de mais de 2 bilhões de seres humanos que estarão vivos, nascidos e, claro, precisando consumir, em primeiro lugar, água e alimentos. Isso significa 29% de crescimento da população mundial. E eu registro que a maior parte desse crescimento, 49% e 41%, estão na Ásia e na África, especialmente. Ainda de acordo com os dados mais recentes da FAO, publicados em abril, nós temos, desses hoje 7,6 bilhões de seres humanos, quase 1 bilhão de pessoas se encontram em estado de insegurança alimentar grave, e isso no planeta todo. No Brasil não é diferente, nós também temos, claro que faz parte desses terríveis indicadores. De 7,6, 1 bilhão comem mal, com má alimentação, insegurança alimentar grave. Em 2050, 70% da população será urbana, e os níveis de renda serão maiores do que a atual. O que isso significa? As pessoas, quando moram nas cidades,
elas têm maior disponibilidade de oferta de alimentos muito diversificados, diferentes, e, claro, com o emprego urbano, ela pode aumentar e deverá aumentar muito o seu consumo. Então, 70% da população. Se nós pegarmos no Brasil de 1950, nós tínhamos 80% da população rural e apenas 20% da população urbana por volta disso. Portanto, para alimentar essa população, que será maior, residente em cidades, com renda maior, a produção agrícola global também precisa ser aumentada, segundo a FAO, mais ou menos em 60% a 70% do que nós produzimos hoje. É uma coisa normal e automática. O crescimento populacional ocorrerá com mais força, como disse anteriormente, na Ásia e na África, e está ligado a fatores como as mudanças nos hábitos alimentares proporcionadas pelo aumento do crescimento econômico e nos níveis de renda, principais motores para que as pessoas comam mais proteínas, animais e lácteos, produtos lácteos. Isso implica também em produzir mais alimentos para os animais em sistema de alimentação intensiva. Os animais que digo são os animais domésticos, domesticados, aves, suínos, bovinos para leite, bovinos para carne, ovinos e caprinos, que é transformar a produção vegetal em produção animal através de ração, alimentando esses pequenos animais, que são bastante consumidos em toda parte do mundo. O aumento necessário para alimentar esse crescimento populacional, ele está muito bem previsto e calculado pelos organismos internacionais, OCDE e SDO, que é dos Estados Unidos, do Departamento Americano, do Ministério da Agricultura, e também a ONU, através da FAO. Hoje nós temos uma área de cereais que produz 2,5 bilhões de toneladas por ano. Nós vamos precisar passar isso até 2050 para 3 bilhões de toneladas. Nós precisaremos ampliar, então, resumidamente, 500 milhões de toneladas de grãos até 2050. Na área de carnes, nós vamos ter que produzir no mundo todo a mais 200 milhões de toneladas de carnes em geral, desde suíno, aves e bovinos, pequenos animais em geral, também peixe. E a FAO faz uma escala de perspectiva dos países do mundo, de quais os países e quantos por cento a FAO espera este aumento, assim como o SDA, espera desses países para completar esses 500 milhões de toneladas de grão a mais e 200 milhões de toneladas de carnes. Então, o Brasil é o que a FAO tem uma maior expectativa de aumento de produção, de 41%. Se você pegar o segundo país, o segundo lugar de expectativa da FAO, já cai para menos de 30% essa expectativa, em torno de 25%, 26%, que são os Estados Unidos. E, repito, a FAO espera que o Brasil amplie a sua produção em 41%. Para que tudo isso aconteça, e eu tenho muita segurança e tranquilidade de dizer da grande possibilidade, nenhuma dificuldade de cumprir com essa tarefa e esse papel, nós precisaremos de investimentos na casa de R$1,5 trilhão de reais até 2050 em investimentos para que essa demanda possa ser efetivada, possa ser realizada através das diversas cadeias produtivas sustentáveis, quer seja em investimentos, quer seja em custeio, enfim, nesses dois aspectos, nós precisaremos de recursos para essa ampliação. E a boa notícia é que, de fato, nós conseguiremos atingir essa meta, e eu não teria nenhum temor em dizer que nós somos capazes de fazer até mais do que cumprir essa meta. O Brasil possui uma das áreas mais extensas do mundo, com terras férteis, clima propício para a agricultura e água. Se você pegar os 10 maiores países do mundo com relação a essas perspectivas, nós vamos encontrar países grandes que não têm água,
países que têm água, mas não têm terra, e o Brasil é, de longe, o país que completa as duas características, terra e água disponível para a produção agropecuária. Menciono aqui, por exemplo, a China, o seu enorme território físico, mas com muitas dificuldades no abastecimento de água, assim como também na Índia. Esses fatores, entre outros, contribuem para que o setor do agronegócio, da agropecuária como um todo, seja o mais crescente e constitui o carro-chefe da economia brasileira. 25% do PIB e mais de 50% de tudo que o Brasil exporta para o mundo está concentrado em produtos da agropecuária, como grãos e especialmente soja, e também carnes, bovina, suína e aves. Atualmente, existem cerca de 1,5 bilhão de hectares no mundo inteiro que são aráveis, agricultáveis, 1,5 bilhão. Apenas na América Latina, que é aqui o nosso continente, a nossa região, nós temos 576 milhões de terras aráveis. Isso significa 30% do que está disponível no mundo de 1,5 bilhão de terras agricultáveis. O Brasil possui, a América Latina, desculpa, possui 30% de todo esse volume. Em 2050, a terra arável do mundo, ela terá que aumentar, ela será aumentada ou terá que aumentar para abrigar a maior produção de grãos e de carnes, ela deverá também ser aumentada em cerca de 200 milhões de hectares. Então, nós temos uma área de 1,5 bilhão de terras aráveis, e dentro desse volume de terras aráveis, nem todas, isso quer dizer que estão exploradas na sua capacidade máxima ou na sua totalidade, 200 milhões de hectares para abrigar esse aumento de produção, quer seja também com produtividade. Você pode usar menos terra, mas ampliar com tecnologia e aumentar a produtividade mundial. Isso eu registro apenas para demonstrar que a América Latina, especialmente a América do Sul e mais especialmente o Mercosul, são os países chaves e super especialmente o Brasil é o país-chave para abastecer e completar esse número de terras. Vou acelerar aqui, porque já me disseram que aqui é a minha assessoria, que eu estou vencendo o meu prazo. Nós precisamos, claro, de fazer tudo isso com responsabilidade. O Brasil possui terras já abertas, isso significa que são terras já desmatadas, terras antropizadas, que podem muito bem satisfazer e produzir todo esse esperado pela FAO. Nós não precisamos, neste momento, nos próximos anos, de ampliar desmatamento, porque as terras existentes hoje, elas são suficientes, aplicando a tecnologia existente, não é a tecnologia que ainda vai ser descoberta, produzida pela Embrapa, nós já poderíamos estar investindo nessas áreas já antropizadas e nós termos essa produção. Isso que é o aspecto maravilhoso por parte do Brasil. Para se ter uma ideia, os dados falam por si só. Nos últimos 30 anos apenas, isso é quase que inadmissível em qualquer país do mundo. Eles ficam muito encantados com essa perspectiva brasileira. Nos últimos 30 anos, nós aumentamos a terra de produção no Brasil em 74% e aumentamos a nossa produção em 346%. Isso inibiu um desmatamento de 103 milhões de hectares no mesmo período. Por quê? Porque com a evolução da tecnologia, muito forte, muito rápida, ela fez com que nós produzíssemos mais no mesmo espaço de chão praticamente. Se essa tecnologia não existisse, o Brasil teria que ter desmatado muito mais para ter essa produção que hoje temos no Brasil. O país reúne condições para aumentar a sua produção nessa proporção e com essas características. O que nós precisamos que o mundo entenda que é necessário
que os nossos parceiros confiem no mercado internacional como pilar para a segurança alimentar. Precisamos também combater a desigualdade. O que isso quer dizer? Nós estamos vendo um movimento muito forte, especialmente por parte de Índia, Rússia e China, num aumento exorbitante de subvenção, de subsídios, os países árabes também, no sentido de querer se proteger, produzindo internamente. E, com isso, um volume grande de subvenção, desequilibrando o mercado internacional e prejudicando fortemente os países que têm a vocação para essa produção, com muito pouco subsídio, como o Brasil, como é o caso do Brasil. Então, os países precisam confiar uns nos outros, de que nós precisamos um dos outros, e que ninguém vai deixar nenhum país na mão, que nós produzimos para sobreviver, não só internamente, mas para garantir a nossa balança comercial. Então, contratos e confiança mútua são da maior importância para que a gente consolide essa parceria internacional, aonde a América Latina, repito, tem e ocupa um espaço fantástico. Nós precisamos também fazer uma correção muito importante, que é combater a desigualdade na aquisição de alimentos. Então, se alguém disser assim, tem um grupo de pessoas passando fome porque não tem alimentos, essa afirmativa está incorreta. Nós precisamos corrigir. Um grupo de pessoas, brasileiros ou pessoas do mundo todo, passam fome porque não tem renda, não tem emprego, não tem trabalho, não tem auxílio emergencial, não tem Bolsa Família, não tem complemento de renda, porque a agricultura, havendo demanda, ela consegue se consolidar e muito rapidamente produzir. Em 4 meses, em apenas uma safra, ela tem o dom, ela tem a mágica de ampliar isso com muita rapidez, diferentemente das indústrias e seus parques industriais mecanizados, que precisam de investimentos em máquinas muito extraordinárias, de compras, investimentos caros. Tendo a demanda, a agricultura do Brasil e do mundo consegue melhorar essa performance. Vou dar um dado interessante do que quero dizer, no que diz respeito à desigualdade na aquisição de alimentos. A pesquisa de orçamentos familiares do IBGE mostra que as famílias brasileiras com rendimento maior do que 15 mil mensais, elas comem o dobro de carne do que aquelas famílias que ganham menos de R$ 1.900. Então, isso comprova uma obviedade, que é a questão de renda. São quase 15 quilos a mais que essas pessoas que ganham 15 mil mensais consomem por ano, por membro da família, de cada núcleo familiar. E o Brasil, ainda assim, junto com a Argentina, são os maiores consumidores per capita de carnes do mundo. Isso tudo graças também à tecnologia. O que a tecnologia trouxe para o povo brasileiro? Este pequeniníssimo investimento que foi feito na Embrapa, comparativamente ao que nós alcançamos ao longo desses últimos 50 anos, da década de 70 para cá. Nós fizemos com que o brasileiro gastasse menos dinheiro do seu salário, do seu ganho, da sua renda, comprando alimentos e gastando menos. Ele gastava na década de 70 em torno de quase metade dos seus ganhos. Hoje o brasileiro gasta menos de 30% dos seus ganhos comprando alimentos. Estou tirando esse período terrível agora, deixando de considerar esse período terrível da inflação dos alimentos. O que as pessoas fizeram com essa diferença de dinheiro que estão gastando a menos com comida e deixando de gastar menos com comida? Essas pessoas cresceram, investiram, colocaram seus filhos nas universidades, puderam investir em outras áreas, inclusive na indústria brasileira, através da compra de eletrodomésticos, e essas pessoas puderam, então, ter uma transferência de renda e uma melhor qualidade de vida, com mais conforto dentro de suas casas. O último dado do inquérito Vision, da Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania em Segurança Alimentar, mostra que 56% dos brasileiros estão em estágio de insegurança alimentar. Nós estamos falando de mais de 100 milhões de brasileiros. Eu gostaria muito de chegar, enfim, minhas considerações finais. Nós temos um desafio enorme a alcançar. Temos tecnologia, temos terra, temos água,
não precisamos de desmatar, o que nós precisamos é resolver renda dos povos, inclusive no nosso país. E eu gostaria muito de chegar na próxima COP26 em Glasgow, no Reino Unido, com força moral, para dizer que estamos não apenas pregando a redução do desmatamento, mas realizando, fazendo leis para antecipar de 2030 para 2025 as metas de emissão com o fim do desmatamento ilegal. É uma proposta, um projeto de lei de minha autoria que está tramitando. O presidente Bolsonaro fez o compromisso na conferência do dia 22 de abril com o Biden, assim como todos os países fizeram o compromisso para 2030, a redução de 50% de suas emissões. Eu proponho que o Brasil seja mais ousado e que reduza o desmatamento ilegal em menos de 10 anos. Nós somos capazes disso, nós damos conta de fazer isso, nós já fizemos isso num passado muito recente e que, diferentemente dos outros países, que precisam, sim, de 2030, porque precisam alterar sua matriz energética. E matriz energética não se altera no estalar de dedos, mas o combate ao desmatamento pode quase ser no estalar de dedos esta redução, bastando que os órgãos de controle sejam novamente efetivados, sejam reestruturados e que não faltem recursos para o comando e controle dessas ações, que o IBAMA, o CNBio, possam retornar às suas fiscalizações efetivas com pessoas que têm capacidade técnica e conhecimento para isso. Não é uma crença cega, é uma crença baseada na confiança, na nossa capacidade de vencer obstáculos e seguir em frente. Acredito também na nossa força para mobilizar o governo, o Congresso e a sociedade para vencer os desafios que não são de um governo, mas de todo o nosso povo brasileiro. Muito obrigada, mais uma vez, pela oportunidade. Agradecemos o pronunciamento da senadora da República, doutora Cátia Abreu, e passamos a palavra para o deputado federal e presidente